E vamos começar. Então, a gente parou na última aula, a gente falou um pouquinho de um dos conceitos mais importantes que a gente tem hoje em dia, que é a gente julgar as pessoas para o bem. A gente falou sobre... Isso se aplica muito, tem algumas Mishnayot, e a nossa próxima Mishnah, que a gente vai ver agora, também vai falar um pouquinho sobre isso, mas de uma maneira um pouco mais específica. A Mishnah anterior, ela falou para os juízes, então era coisas relacionadas com o julgamento, o quanto quando as pessoas estão diante de você, você tem que olhar os dois, duas pessoas, tá? Um pobre, um rico, um Talmid Raham e uma pessoa sem Torá, não importa. Quando eles chegam no Beidin, você tem que olhar os dois como se estão no mesmo nível, ninguém tem preferência sobre ninguém. E, fora isso, também a gente falou, quando eles saem diante de você, você tem que ter a tranquilidade que você fez a coisa certa, que o julgamento saiu de acordo com o que deveria ter saído e que as pessoas estão saindo agora inocentes. Quer dizer, cada um falou a verdade, você não pode sair do julgamento pensando, peraí, ele jurou que ele não pegou aquilo, mas talvez ele jurou em falso. Não, se ele jurou, acabou o julgamento, a gente tem que considerar como se os dois falaram a verdade e a vontade de Deus se cumpriu. Então, isso a gente trouxe, para a nossa vida com o conceito de julgar as pessoas de maneira sempre favorável, sempre dar o benefício da dúvida para as pessoas. Então, isso a gente tem que tentar trazer também para não só para os dayanim, para os juízes, literalmente, mas nós também acabamos, de certa maneira, sendo juízes o tempo inteiro. A gente acaba julgando também as pessoas, então a gente sempre tem que tentar julgar de uma maneira positiva. A gente terminou contando uma história onde era muito difícil julgar a situação de uma maneira positiva, mas que as pessoas, elas conseguem, quando elas se esforçam, Baruch Hashem, elas conseguem encontrar sempre alguma maneira de julgar a situação de maneira positiva. E, normalmente, quando a gente julga de maneira positiva, a gente acerta. Então, não só... a gente vai começar a Mishnah Teta agora. A gente terminou isso que a gente está falando. Ainda é da última Mishnah, Mishnah Het. E hoje a gente vai começar a Mishnah Teta, Mishnah 9 do Perek Aleph, do primeiro Perek, primeiro capítulo. Então, a Mishnah Tet, ela também está relacionada com os Dayanim, com os juízes. Então, o Shimon ben Shetach Omer, o Shimon ben Shetach, ele ensinava Evei marbe lachor et haedim. A gente tem que investigar de uma maneira muito profunda os edim. Então, a gente comentou essa semana, ontem, a gente falou muito na Parashá, a gente vê que está tudo conectado. É impressionante, a Torá não foi pensado, mas a gente vê que a Torá acaba conectando tudo. A gente falou muito ontem sobre o caso de Sotá, de uma situação que se tem uma suspeita que está sendo levantada, e a gente falou que, de acordo com a Torá, a gente baseia todo o julgamento na figura das duas testemunhas. Então, por que duas testemunhas e não uma testemunha? Justamente para te dar a possibilidade de investigar muito bem se as pessoas estão falando a verdade. Se é uma testemunha, você não tem como fazer, é mais difícil, você conseguir encontrar contradições. Quando são duas testemunhas, você pode tentar encontrar falhas, diferenças entre os dois testemunhos, que se elas forem falsas testemunhas, a gente vai descobrir de uma maneira mais fácil. Então, existe uma mitzvah muito grande do juiz, ele investigar muito bem as testemunhas, porque, al-pieidim, de acordo com o relato das testemunhas, se podia até mesmo aplicar a pena de morte. Quer dizer, então, precisa ser muito cuidadoso. A gente vê hoje em dia, por exemplo, tem nos Estados Unidos, ainda tem alguns estados onde se aplica a pena de morte, e é sabido muitos casos que, infelizmente, eles matam o acusado. Por quê? Porque tinha provas, tinha um monte de evidências que a pessoa matou, às vezes tinha até testemunhas, e depois que a pessoa já morreu, ou a pessoa passou 20 anos no corredor da morte, eles descobrem que, no final das contas,
a pessoa era inocente. Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Óbvio que tem muitas pessoas mal intencionadas, então não é tão difícil imaginar duas falsas testemunhas vindo para prejudicar uma outra pessoa. Então, um juiz, ele não tem que só saber as leis. O juiz também tem que ter a sabedoria de conseguir investigar. Então, o Talmud ele descreve algumas maneiras da gente investigar, né? Várias formas de você ir investigando. Então, por exemplo, os Eidim, eles são escutados separados, para que um não aprenda da mentira do outro. E outra coisa, outro detalhe muito interessante, também tem que saber prestar atenção nos Eidim. Quando dois Eidim falam exatamente as mesmas coisas, com as mesmas palavras, isso é um indício muito forte que eles estão mentindo. Por quê? Porque é normal a pessoa ela contar nos detalhes algumas diferenças pequenas. Óbvio que se tiver uma contradição muito grande, também é sinal que tem alguma coisa errada, mas é normal quando duas pessoas descrevem a mesma cena que vão ter algumas pequenas diferenças. Quando duas pessoas descrevem igual, quer dizer que elas decoraram de um papel. Então, isso é uma das evidências que o Beidin ele tem que estar de olho se não são duas pessoas que estão falando mentira. Vehavei zahir bidvarecha, shema mitoham ilmedu leshaker. Então, de novo, olha o nível de chokhmah, de sabedoria que os dayanim dentro do povo judeu precisam ter, os juízes, eles têm um nível muito grande de sabedoria, e tomar cuidado com as suas palavras, para que você não ensine, por exemplo, para um dos lados, uma maneira de argumentar. Então, ele traz aqui, por exemplo, um juiz que pergunta, né, para um dos lados, Shema kar vekar ayamase, olha, por acaso o caso aconteceu assim e assim, quer dizer, você já está induzindo a pessoa a explicar, olha, foi isso mesmo, realmente foi assim que aconteceu o caso. Então, quer dizer, o juiz está ajudando uma das partes a mentir. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. O juiz, além das leis, ele tem que ter muita sabedoria, tem que ser uma pessoa que vai perceber malandragens, vai perceber, tem que ser alguém escolado. Então, aqui, infelizmente, aqui no Brasil, é simplesmente a pessoa faz uma prova e ele vai ser juiz. Na Torá não é tão simples assim, o nível de sabedoria, o nível de conhecimento, o nível de domínio de Torá que a pessoa tinha que ter para fazer parte de um Beidin, principalmente quando a gente está falando do Sanedrin, eram pessoas, por exemplo, olha o nível de cuidado que a Torá tem. A gente conhece da história da Esther, da Megilat Esther, que o Mordecai, ele escutou dois guardas pessoais do rei Ahasverosh que queriam matar ele. Então, ele escutou eles tramando a morte do rei. Então, para dizer, como que eles falaram em público que eles querem matar o rei? Então, a resposta é, os nossos sábios explicam que eles falaram numa língua que ninguém na Pérsia entendia, mas o Mordecai entendeu. Por que o Mordecai entendeu? Porque o Mordecai era do Sanedrim, ele era desse tribunal que pode até julgar casos de morte, e para a pessoa fazer parte desse tribunal, ele tem que saber falar as 70 línguas dos 70 povos do mundo, porque para não precisar que nenhuma das partes envolvidas no julgamento precise de um tradutor. Qual que é o problema de ter um tradutor? Às vezes a tradução ela não sai exatamente o que a pessoa falou. Uma tradução pode conter erros, pode conter imprecisões. Então, para a pessoa ser do Beidin, ele tem que entender todas as línguas, a pessoa falando isso de uma maneira sem nenhuma tradução, a pessoa falando com a própria boca dela, e o juiz tem que entender. Esse é o nível de cuidado que a Torá tem para a gente fazer um julgamento justo e que Deus nos livre não tenha nenhum tipo de desvio. Então, a gente vê o quanto é importante pela Torá a justiça. Está escrito que a justiça é um atributo de Deus e que Deus, entre aspas, emprestou para os seres humanos. Então, por isso que os juízes, eles são chamados na Torá de Eloquim. Eloquim é um dos nomes de Hashem. Então, por quê? Porque eles estão fazendo, de certa maneira, com permissão, inclusive os não-judeus, uma das 7 mitzvot de Bnei Noach é estabelecer tribunais de justiça. Então, uma pessoa, quando ele está sendo juiz,
ele está assumindo o papel de Deus aqui no mundo. Então, isso com permissão divina. Por isso, a gente tem que ser muito cuidadoso para Deus me livre, a pessoa não virar juiz como um cargo para ter poder e ter regalias, para Deus me livre não desviar o julgamento. Quando a gente escuta de juiz aqui no Brasil, a gente até treme, né? Mas, Bezrat Hashem, a gente tem que saber o que a Torá quer da gente e olhar o quanto o mundo está muito longe da onde a gente deveria estar. Se Deus quiser, a gente saber, pelo menos dentro da Torá, o que é esperado de um Yehudi, o que é esperado de um Dayan, de um juiz que está na mão dele o julgamento de duas pessoas. A Mishnah Yud, ela fala o seguinte: Shmaya ve'Avtalion kiblu mehem. Então, o Shmaya e o Avtalion, eles receberam, né, a Torá do Shimon ben Shetach, né, dos dois sábios anteriores. Shmaya Omer, e o Shmaya ensinava, Ohev et hamelachá, ame o trabalho, Baruch Hashem, isso eu faço, eu amo o que eu faço, Baruch Hashem. Então, ame o trabalho, usne et harabanut, e odeie o poder, querer chegar no poder, ve'al titvada larashut, e não se acerque aos poderosos, aos governantes. Parece que essa Mishnah foi escrita hoje para os brasileiros. É impressionante o quanto a gente vai ver que a Torá, escrita há 3.300 anos, ela nunca deixa de ser atual. A gente vai ver na prática aqui o que a Torá ela está ensinando para a gente, o Shmaya e o Avtalion. Aqui tem um detalhe muito bonito, muito interessante. O Shmaya e o Avtalion eram Gerei Tzedek, eles eram dois convertidos, eles não eram Yehudim. O Mibnei Banav Shel Sanheriv, eles são descendentes do Sanheriv, que era um rei dos assírios, era um Rashá, era uma pessoa muito ruim, e dele saíram descendentes que se converteram para o judaísmo, e não só se converteram, viraram dois dos maiores sábios da época, e o nome deles está gravado aqui no Pirkei Avot. Olha que incrível, duas pessoas que por escolha, eles quiseram entrar dentro da obrigação de Torá e Mitzvot, eles tinham obrigação das 7 Mitzvot de Bnei Noach, mas eles quiseram assumir para a vida deles as 613 Mitzvot da Torá e se transformaram em dois sábios gigantescos, dois Tanaim, que estão aqui, o nome deles, os ensinamentos deles, no Pirkei Avot. Então, para a gente, uma inspiração, quando a gente tem vontade mesmo de crescer, Hashem, ele vai ajudar e vai dar para a gente essa possibilidade da gente crescer, mesmo que ele mande o coronavírus para a gente poder, Baruch Hashem, ter aula todos os dias. Então, quando a gente quer de verdade, tinha alguém que me pedia para ter aula todos os dias, Baruch Hashem, estamos conseguindo agora fazer aula todos os dias. Hashem escutou as tefilot, quando a gente quer de verdade, Hashem ele vai ajudar. Então, o que ele ensinava? Que a gente tem que amar o trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai falar um cuidado que a gente tem que ter. Amar o trabalho não significa virar um workaholic, não é isso. Deus me livre, trabalhar 24 horas por dia, não ter tempo para a família, não ter tempo para a espiritualidade. Deus me livre, isso não é longe do que o Pirkei Avot está ensinando para a gente. O que o Pirkei Avot está ensinando? A importância da pessoa ter uma ocupação na vida. Então, assim fala o Bar Ternura, afilo yesh lo kamal bame leit parnes, mesmo que uma pessoa, Baruch Hashem, tem excelentes condições de vida e não precisaria mais trabalhar, então ele fala, hayav lasok bemelachai, muito importante a pessoa se ocupar em algum tipo de trabalho, sheabatalá meviá lidei shiamum, porque a pessoa fica parada, ela vai ficar entediada, e o tédio leva pessoas a averota, a fazer coisas erradas. Então, a pessoa tem que estar com a cabeça ocupada o tempo inteiro. Uma parte do dia, como a gente falou, tem que ser com Torá, com mitzvot, mas uma parte do dia tem que ser com o trabalho. Quando a gente fica muito tempo com a cabeça parada, a gente vai pensar em besteiras, e quando a gente pensa em besteiras, a gente acaba fazendo besteiras também. Qual é a prova disso? A geração do Mabul, a geração do dilúvio. Então, a Torá conta para a gente, parece de novo, a gente quando vê as histórias da Torá, tem que saber que cada detalhe que a Torá está ensinando foi escrito pessoalmente por Deus.
Então, quando Deus escreve esses detalhes, significa que eles são detalhes importantes. Está escrito que o Noah, ele nasceu, e o nome dele, Noah, Noah significa descanso, vem de Menuhá. Então, o Noah, ele trouxe descanso para o mundo. Então, os nossos sábios explicam que o Noah, ele inventou muitos aparelhos, equipamentos agrícolas. Por exemplo, o arado, que a gente até hoje usa no campo, foi uma invenção do Noah. Então, ele trouxe tranquilidade para o mundo, ele conseguiu diminuir o trabalho por causa da maldição de Adam Arishon. Então, qual foi a maldição? Que com o suor do teu rosto, você vai comer o teu pão. Então, a partir disso, a terra foi amaldiçoada e tudo que o Adam ele plantava, e assim também os seus futuros descendentes, então eles plantavam no campo inteiro, e a grande maioria do campo só nascia espinhos, e era muito difícil, trabalhavam com as mãos, então era um trabalho muito pesado. O Noah trouxe duas brachot para o mundo. O Noah foi o primeiro que nasceu depois da morte de Adam Arishon. Então, quando Adam faleceu, o Noah logo em seguida ele nasceu. Então, a morte de Adam, de certa maneira, já diminuiu um pouco a maldição que tinha no mundo e a maldição que tinha sobre a terra. Então, a terra voltou a produzir com mais fartura. Quer dizer, o nascimento do Noah foi o marco de uma época de tranquilidade, de uma época que o trabalho não era mais tão pesado. E outra coisa também, com todas as facilitações, né, com os equipamentos de trabalho no campo, então agora, Baruch Hashem, dá para trabalhar bem menos, tem muito mais fartura de comida, e Baruch Hashem, então agora a vida está muito mais fácil. A gente poderia pensar que maravilha, né? Baruch Hashem, uma geração que agora não precisam trabalhar 18 horas por dia, como era antigamente, eles conseguem trabalhar bem menos e agora sobrou tempo para eles. Qual é a próxima coisa que a Torá ensina? E o mundo se desviou e veio um grande dilúvio. Então, por que a conexão das duas coisas? Parecem coisas que não têm nenhuma ligação entre elas. Começou a sobrar tempo, começou a sobrar transgressões. A pessoa não tem o que fazer, ela entra em tédio, ela começa a pensar besteira e ela vai fazer besteira também. Então, a gente tem que saber, é muito importante a pessoa procurar ocupações. Não pode ficar parado, tanto a cabeça quanto o corpo, a gente tem que estar o tempo inteiro trabalhando. Se não tem um trabalho remunerado, que a gente vai trabalhar num gmar, numa instituição de caridade, que vai ser voluntário em algum lugar, só não podemos ficar parado. A pessoa que fica parada, ela atrofia o corpo e atrofia a cabeça. E é sabido, muitas doenças que acabam vindo no mundo, elas são resultado da pessoa atrofiar a cabeça dela, a pessoa realmente não está usando o potencial dela. Então, o que ele fala aqui, que a gente tem que amar o trabalho, mesmo que você não precise financeiramente do trabalho, vai trabalhar. É muito importante, até para o Shalom Bait. A pessoa ficar também muito tempo em casa, acaba tendo problema de Shalom Bait. A gente está vendo aqui na pandemia quanto tem de problemas de Shalom Bait aumentando, e pessoas que o tempo inteiro, quando tem trabalho, quando estão fora de casa, a coisa estava indo bem. Quando tem uma convivência de 24 horas dentro de casa, então está tendo muito aumento de problemas de Shalom Bait. Então, por isso a gente vê o quanto é importante a pessoa ela tá ocupada. E também o próximo ensinamento é o Sne etarabanut. A gente tem que odiar qualquer forma de poder, qualquer forma de querer chegar com status elevados, ou querer chegar, a gente vai falar também do governo, né? A gente não tem que ter essa sheifá, esse desejo na vida de ser alguém poderoso, de ser alguém com status. Por quê? Porque muitas vezes, uma das coisas que o Barter Nura fala, se a pessoa acha que ela tem um status elevado, então ela pode achar que já não é mais apropriado para ela trabalhar. Agora ela tem que viver só das aparências dela. Então, isso vai levar a coisas muito negativas. E ele também fala que a gente tem que tentar se afastar de qualquer coisa que envolve o poder, que envolve status social, porque, olha o que ele traz aqui, que Arabanut mekaberet et balea. Então, está escrito que o poder, ele enterra
a pessoa. A gente vê muitas pessoas que chegam ao poder e esse enterro tem dois sentidos, né? Primeiro, isso enterra fisicamente a pessoa, o quanto a pessoa se desgasta quando ela chega no poder e ela vê que realmente não era como ela imaginou que seria, ela começa a ver todas as forças que tem lá dentro. Então, quer dizer, isso dificulta muito a vida da pessoa. Então, enterra ela fisicamente, quer dizer, tira todas as forças vitais dela quando ela chega em situações de poder. Não é isso que a gente tem que querer, ter status, ter poder. Não é isso que um judeu ele tem que querer para a vida dele. E um outro ponto também é o desvio moral. Quando a pessoa ela chega lá em cima e ela tem poder sobre os outros, ela tem acesso a muito dinheiro, começam os desvios. É muito difícil a pessoa estar nessa situação e conseguir vencer o seu Yetzer Hara. A gente não pode se colocar em situações de teste, a gente tem que fugir do teste. Então, tem uma história muito famosa com o Rav Salanter, Zecher Tzadik Livrachá, de novo, um dos malachim, um dos anjos, o fundador de todo esse movimento de Mussar, de autoaprimoramento, de estudo das nossas midot, para aprimorar nossos traços de caráter. Então, o Rav Salanter, uma vez, ele foi visitar um doador para pedir doação para Yeshivá, e o doador ele estava sentado lá na mesa do escritório, convidou o Rav Salanter para entrar, e quando o Rav Salanter estava lá conversando com ele, no meio da conversa, o homem teve que sair da sala. Quando o Rav Salanter chegou, ele estava lá na mesa e tinha muito dinheiro na mesa e que o homem estava contando dinheiro. Então, ainda tinha uma pilha muito grande de dinheiro não contado, que o homem não tinha nem contado aquele dinheiro. O homem teve que sair da sala, né, para resolver alguma coisa que ele foi chamado. Quando ele volta, o Rav Salanter sumiu, desapareceu do escritório. Então, ele procurou pela casa inteira, não encontrou o Rav Salanter. A hora que ele olha pela janela, o Rav Salanter está do lado de fora da casa. Então, ele chamou de novo o Rav Salanter e falou, por que você saiu, Rav? Eu tive que sair para resolver uma coisa, mas o senhor podia ter ficado aqui no escritório, para que o senhor saiu? Está frio? Ele falou, porque está cheio de dinheiro não contado na mesa. Para que eu vou me colocar numa situação de teste? Olha que impressionante, porque tinha alguma chance do Rav Salanter pegar dinheiro e guardar no bolso, um ladrão? Óbvio que não, mas o Rav Salanter, acima de tudo, estava ensinando uma lição preciosa. Não se coloca em testes, a gente tem que fugir dos testes. Então, por isso que o Pirkei Avot está falando para a gente, não busca o status e o poder, porque é um teste muito grande. A hora que você tem status, a hora que você tem poder, você conseguir não se corromper com todas as forças que tem lá dentro. E termina esse ensinamento, essa Mishnah, e fala Altit vadal arashut. E também não tenta se associar, não tenta ficar perto do governo para tentar, através disso, né, você também ganhar poder. De novo, a gente não quer isso. E então ele fala que também muitas pessoas que chegaram no poder acabaram se desviando. E ele traz aqui um exemplo. Existe um dos grandes conselheiros de Shaul HaMelech, e a Torá fala que ele era um grande conhecedor de Torá, era uma pessoa com potencial gigantesco chamado Doeg, mas a Torá fala que ele, quando chegou no poder, o poder acabou subindo na cabeça dele e ele acabou se desviando, ele começou a ter inveja de David HaMelech, e o Doeg, ele foi o responsável por Shaul HaMelech ele matar uma cidade inteira de Koanim. Ele fez um Lashon Hará da cidade dos Koanim. Ele falou que os Koanim estavam apoiando a rebelião de David HaMelech e Shaul HaMelech matou a cidade inteira por causa do Doeg. Então a gente vê, a pessoa começa a entrar perto do poder, o poder começa a subir na cabeça dela e, infelizmente, desvia a pessoa dos caminhos corretos. A próxima Mishnah, Mishnah Yudalef, Mishnah 11, é o ensinamento do Avtalion, como a gente falou, um Ger Tzedek, Baruch Hashem, um descendente do Sanheriv, que era um Urachá, era uma pessoa muito perversa, e ele teve um descendente que resolveu entrar para o judaísmo, entrar para a Torá. E o que ele ensina o Avtalion? Chachamim
Izaharu bedivrehem. Ele fala para os sábios de Torá eles terem muito cuidado com as suas palavras, Shema tahuvu chovat galut, porque talvez eles vão acabar recebendo um decreto de exílio, vatiglu limkom maim maraim, e eles vão ser exilados para um lugar de águas ruins. Então, agora é difícil de entender o que está falando dessa Mishnah. Vaistu talmidim abaim acharechem veyamutu, e os talmidim, os alunos dele, vão acabar bebendo dessa água ruim e vão morrer. Venimtza shem shamayim mitchalel, e com isso a consequência vai ser que a honra de Deus, a honra do shamayim, dos céus, vai ser denegrido, vai ser manchado. O que está falando essa Mishnah do Pirkei Avot? Por isso que é tão importante, Baruch Hashem, a gente saber que a nossa Torá ela tem também uma transmissão oral. Sem a transmissão oral, é muito difícil a gente conseguir estudar e entender a nossa Torá da maneira correta. Então, o que o Aftalion ele está explicando para a gente é que um Rav, né, alguém que está ensinando Torá, ele tem que tomar muito cuidado com as suas palavras. A gente vê isso do Rashi, por exemplo. Quanto o Rashi ele é cuidadoso, cada palavra que o Rashi escreveu nos comentários dele da Torá, ele era muito cuidadoso para escolher o número de palavras e que palavras. Para quê? Para que não venham pessoas e distorçam as suas palavras para falar coisas que vão contra a Torá. Então, a gente vai ver, por exemplo, o que aconteceu com dois alunos. Aqui ele traz, né, o Barternura, ele fala de dois alunos do Antígonos Ish Sorro, que a gente já falou, o ensinamento dele. Então, quem eram os alunos dele? Um aluno chamado Tzadok e outro aluno chamado Baitos, que eram alunos do Antígonos Ish Sorro, que a gente estudou a Mishnah. O que ele ensinou na Mishnah? Al tiyu ka'avadim hameshamshim et harav al menat lekabel pras. Não sejam como os escravos que servem o seu dono com a intenção de receber uma recompensa. A gente explicou essa Mishnah, o que a gente falou. É óbvio que Deus prometeu para a gente que a gente vai cumprir a vontade dele e a gente vai receber nossa recompensa, que vai ter um Olam Habá, vai ter um mundo vindouro, e tudo que a gente produziu aqui no mundo a gente vai receber no mundo vindouro, mas a gente entendeu o que o Antígonos Ish Sorro quis ensinar. Serve a Hashem por amor e não cobrando a Hashem como se ele tem uma dívida com você. Tudo que a Hashem faz, ele faz por bondade, ele faz por amor, não pelos nossos méritos. Tudo que ele está fazendo é uma bondade limitada dele, de dar para a gente essa chance da gente poder vir aqui para o mundo e poder conquistar a nossa vida eterna, o nosso mundo vindouro. Mas não cobra de Deus como se ele devesse alguma coisa. Deus não deve nada. Deus já faz muito mais do que a gente merecia. Então, o tempo inteiro a gente meio que vive cobrando de Deus. É isso que ele quis dizer. Ele não quis dizer que não vai ter recompensa no mundo vindouro. Ele falou, não serve a Hashem esperando recompensa. Vai ter a recompensa, mas não serve ele cobrando que ele dê para a gente a recompensa. O que aconteceu quando o Antígonos Ish Sorro ele ensinou isso para os talmidim dele? Esses dois talmidim, o Baitos e o Tzadok, eles começaram a questionar. Ele falou assim, como é isso? Efshar poelo semelachá kolayom betoreah, o laere venome kabel pras? Pode ser que vai ter um trabalhador que ele vai se arrebentar de trabalhar o dia inteiro, e ele vai chegar exausto no final do dia de tanto trabalhar, e o dono do campo vai virar para ele e vai falar, não te devo nada? Pode ser uma coisa dessa, e eles acabaram se desviando do caminho por causa desse entendimento equivocado, e, infelizmente, dos dois, saíram duas grandes seitas dentro do judaísmo, que são os Tzdukim, os saduceus, e os Baitusim, e foram duas seitas que não aceitavam a Torá oral, só aceitavam a Torá escrita, desviaram muitas pessoas dos caminhos da Torá, e justamente aquela brachá adicional, a 19ª brachá da Midá, que a gente fala alamal shinim sobre os delatores, a gente está falando dessas duas seitas em especial, por quê? Porque na época dos romanos,
essas duas seitas tinham muita força política, eles se associavam aos romanos e eles delatavam os judeus para os romanos para ganhar poder, para ganhar honra, ou até para poder depois vir cobrar dos judeus, olha, ou você me paga isso, ou te denuncio lá para os governantes. Eles usavam esse poder que eles tinham para amedrontar, para afastar os judeus do cumprimento da Torá e das mitzvot. Tudo isso porque o entendimento errado, quer dizer, o ensinamento foi feito, mas deu uma brecha para que, infelizmente, 2 alunos saíssem do caminho e disso veio muita coisa negativa na história do povo judeu. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com as nossas palavras para que a pessoa ela não vá para um lugar onde tenha Maimraim. Maimraim, na verdade, é, entre aspas, né, o Barternura fala, é um apelido para interpretações equivocadas da Torá. A Torá, em muitos lugares, ela se assemelha com a água. Então, uma água ruim é uma Torá desviada, uma Torá que a pessoa interpreta versículos da maneira que ele quer interpretar. Então, tem, infelizmente, de novo, muitas seitas, muitos que acabam usando a Torá para provar coisas que são completamente mentirosas. Eu encontrei uma vez, eu estava na Praça Buenos Aires e veio um messiânico, eles se intitulam judeus messiânicos. De judeu não tem nada, são não-judeus que querem desviar judeus da Torá e das mitzvot. E o cara teve a cara de pau. Eu de quipá, de chapéu, de terno, o cara teve a cara de pau de me dar um livretinho que eles distribuem para as pessoas. E eu fui dar uma folhada no livreto, é assustador o que eles fazem. Eles pegam materiais do Tanar, que se a pessoa não tem muito estudo, ele não estudou o Tanar, como a gente falou, com comentaristas, eles não entendem o contexto dos versículos, eles tiram completamente versículos do Tanar do contexto, eles fazem traduções mentirosas, eles mudam palavras, detalhes das palavras. Então, por exemplo, tem um passo que fala que o Mashiach vai vir de uma alma. Alma é uma jovem, é uma mulher jovem. Então, o que eles traduzem? Que alma é uma mulher virgem. E tudo isso, olha, é uma prova que o Messias vai vir de uma mulher virgem. Pronto, já fechamos a história toda que o Messias já veio e o povo judeu perdeu. Então, quer dizer, dá para desviar muito. Por isso que a gente tem que sempre estudar com os comentaristas, saber exatamente. Então, Maimraim são desvios da Torá, a pessoa usar a Torá, mais interpretações da cabeça delas. Então, é o que a gente chama que a pessoa, ela megale panim batorá, ela revela faces da Torá que não existem, que a gente não tem transmissão dos nossos sábios. Então, por isso que a gente não pode interpretar a Torá do jeito que a gente acha que tem que ser interpretado. A gente precisa ter uma maçoreta, uma transmissão oral. A gente tem Baruch Hashem muitos sábios para explicar exatamente cada um dos psukim da Torá e como a gente tem que entender esse versículo. Vamos lá para a Mishnah Yud Beit, a Mishnah 12. Chegamos nos dois maiores sábios da história do povo judeu, Hillel ve Shammai. Então, Hillel ve Shammai, Kiblu Mehem. O Hillel e o Shammai foram alunos do Aftalion e do Shmaya. Então, Hillel Omer, olha o que o Hillel ele ensinava. Evei mitamidav shel Aron. Mina Shammai. Ontem, infelizmente, a gente acabou se empolgando na Parashat Shavua e não terminamos a Parashat Shavua, todos os assuntos. E um dos assuntos que tinham ficado em aberto, e eu fiquei chateado que não tinha dado tempo da gente falar, foi o assunto do Birkat Kohanim. A brachá dos Kohanim, que os Kohanim até hoje, eles ainda dão lá na sinagoga, em alguns momentos específicos. Para os Faradim, todos os dias tem Birkat Kohanim. Para os Ashkenazim, só durante os Hagim. A gente, na pandemia, ninguém tem Birkat Kohanim. Bezrat Hashem, vamos acabar em breve essa pandemia para voltarmos a poder escutar esse Birkat Kohanim, a brachá dos Kohanim. Então, olha o ensinamento do Hillel e depois a gente vai trazer da Parashat Shavua um ensinamento muito bonito. Evei mitalmidav shel Aron. Sejam dos talmidim, dos alunos do Aron. Para ser um talmid do Aron,
tem que ter duas características. Ohev Shalom, Verodev Shalom. A gente tem que amar a paz, mas não só amar a paz. Verodev Shalom, correr atrás da paz. É muito bonito amar a paz sentado em casa. Não é isso. Você quer ser um talmid de Aaron? Ame a paz, mas corre atrás dela, faz a paz acontecer de uma maneira ativa, não de uma maneira passiva. Então, aqui o Bartenura ele vai trazer dois exemplos, duas histórias que Aaron ele fazia constantemente para demonstrar o quanto ele corria atrás da paz. Então, a gente tem que ser dos talmidim do Aaron Cohen. A gente sempre fala, né, da paz entre a paz em Israel, dos israelenses com os palestinos. A gente não consegue ter shalom nem com os vizinhos. Então, a gente tem que primeiro olhar para a gente mesmo, ao invés de ficar olhando para os outros. Não, mas como eles não conseguem ter paz? A gente não consegue ter paz, às vezes, nem dentro de casa. Shalom Bait, né? A paz precisa começar dentro de casa para poder sair depois também para a rua. Então, é muito importante a gente entender o que significa a paz e como a gente vai chegar nisso. Ohev et habriot umekarvan laTorá. Então, ame as criaturas e aproxime todas as criaturas da Torá. Então, olha que impressionante o que ele está falando, que o Aaron, ele tinha essa característica, o amor pela paz e o amor pelas criaturas. E os dois, né? Ele ama tanto a paz, que ele corre atrás dela, ele não fica sentado esperando, e ele ama tanto as criaturas, que ele ativamente trazia elas para os caminhos da Torá e das mitzvot. Então, isso é uma das demonstrações que você ama uma pessoa, maior benefício, maior bondade que você pode dar para alguém é trazer a pessoa para os caminhos da Torá. Não tem mitzvah maior, não tem bondade maior. Todas as bondades que a gente faz do mundo material não chegam aos pés de alguém que consegue trazer Torá para alguém que está afastado da Torá e das mitzvot. Então, isso é uma demonstração de amor, porque eu quero dar mais do que um sustento aqui nesse mundo, eu quero dar para o outro sustento eterno, sustento para a vida eterna dele. Então, isso, o Aaron, ele fazia as duas coisas. Como ele fazia as duas coisas? O que significa que ele é um Urodev Shalom? Então, assim o Bartenura traz para a gente que sempre que ele escutava que duas pessoas brigaram, ele chegava para uma delas e falava: uau, escutei do fulano que ele brigou com você, você não sabe como ele está mal, você não sabe como ele ficou arrasado, ele está arrependido. Ele me pediu para eu vir aqui falar com você, para te pedir perdão, e a próxima vez que ele te encontrar, ele quer te dar um abraço para vocês fazerem as pazes. Ele ia para o outro lado da briga e falava exatamente a mesma coisa. Olha que incrível! Quando os dois se encontravam, os dois se abraçavam e faziam shalom. Então, ele é um Urodev Shalom, ele não ficava sentado esperando. Ele ia lá e tentava ajudar. Então, a gente tem essa mitzvah. Se você escutou que duas pessoas estão brigando, tenta ajudar. Tenta fazer alguma coisa, colocar panos quentes, deixar todo mundo se acalmar e tenta reaproximar as pessoas. É uma mitzvah muito grande a gente tentar trazer shalom de volta para o mundo, tanto se for shalom bait dentro da família, é uma mitzvah muito grande também, a gente tentar ajudar as pessoas, que elas tenham paz dentro de casa, que elas estejam contentes, marido e a esposa. Então, se a gente sabe de alguém que está com problemas, mitzvah a gente tentar ajudar. Se a gente não tem o conhecimento técnico de como ajudar, pelo menos tentar encaminhar a pessoa, ajudar essa pessoa a Bezrat Hashem procurar alguém que possa aconselhar, que possa auxiliar. A grande maioria dos casos das pessoas que têm problemas de Shalom Bait, às vezes um detalhe pequeno, um conselho que dá uma mudança pequena no cotidiano, a pessoa muda completamente o Shalom Bait dela. Tem uma história impressionante de uma mulher que ela se casou e por causa da situação financeira dela, ela teve que morar com a sogra. Então, a sogra morava a sogra, o filho e a esposa, né, a nora, e o relacionamento era muito ruim. A sogra e a nora brigando o dia inteiro de discussões. Realmente estava uma situação insustentável. E essa nora, ela um dia não aguentava mais, ela chegou chorando para desabafar com um amigo e falou: eu não estou aguentando mais, não dá, vai acabar meu casamento e eu não aguento mais olhar para a cara dessa mulher. Se eu pudesse,
eu matava ela. E aí esse amigo virou e falou assim, por que você não mata? Mata ela. Aí a mulher falou, Deus me livre, eu vou matar, vou ser presa. Eu falei, não, você tem que ser sábia. Eu vou te ensinar uma maneira. Eu conheço uma comida que ela é muito venenosa e ela praticamente não tem gosto. Você vai dar isso para tua sogra por uns 3 meses e ela vai morrer e ninguém vai nem perceber. Vão achar que ela estava com alguma doença e ela vai morrer e ninguém vai perceber que foi você que matou e não vai acontecer nada com você e você vai resolver teus problemas. E aí a mulher gostou da ideia. Só que aí o amigo falou, mas tem um problema. Se vocês tiverem muitas brigas, as pessoas, a primeira coisa que vão desconfiar é que você fez alguma coisa. E é capaz deles procurarem na comida e descobrirem esse veneno. Então faz assim, você vai colocando o veneno na comida dela, mas tenta tratar ela muito bem. Tenta sempre dar um sorriso para ela, tenta sempre fazer coisas boas para ninguém suspeitar de você quando ela morrer. A mulher falou, tá bom, se é por um período de tempo de 2, 3 meses, eu aguento. E assim, todos os dias ela colocava um pouquinho daquele veneno na comida e começou a tratar a sogra melhor, dar bom dia, dar um sorriso, ajudava, comprava alguma coisa gostosa na padaria para ela. Depois de 3 meses, essa mulher chega chorando na casa do amigo, fala assim, eu estou arrependida, agora eu coloquei veneno na comida da minha sogra, mas eu amo ela, a gente está se dando super bem, a casa está uma outra sintonia, a gente se ama muito, eu não quero mais que ela morra, o que eu faço? E aí o amigo falou, pode ficar tranquilo, isso que eu te dei são vitaminas, você não vai matar tua sogra, agora você pode viver tranquilo com ela, que vocês chegaram a ter Shalom Bayit. Então, é impressionante em todas as áreas da vida, Shalom começa com a gente. Quando a gente muda o nosso comportamento, quando a gente muda a forma que eu me comporto com o outro, automaticamente a situação muda. Qual é a prova disso? A Parashat Shavua, ela traz um ensinamento lindo que é o Birkat Kohanim. Então, os Kohanim, eles são pessoas sagradas, eles são pessoas elevadas acima do resto do povo. Então, Deus usa os Kohanim como intermediários para abençoar o povo judeu. Então, os Kohanim, eles vão lá para frente do povo, eles se cobrem com o talit, e é proibido olhar para os Kohanim no momento da brachá que eles dão. Por quê? Porque a presença de Deus está lá. Então, a gente não pode olhar para os Kohanim no momento que eles estão dando essa brachá. Eu já tive o mérito, Baruch Hashem, que todo mundo tenha, uma vez na vida, esse mérito, de assistir o Birkat Kohanim, que é feito no Kotel, lá em Jerusalém. É impressionante, deve ter cerca de 10 a 15 mil pessoas, deve ter, não sei, uns 300, 400 Kohanim. Isso sempre acontece no terceiro dia dos Hagim, no terceiro dia de Pesach e no terceiro dia de Sukkot. E é um negócio impressionante você escutar 200, 300 Kohanim ao mesmo tempo, eles fazendo a brachá na frente de 10, 15 mil pessoas. É uma cena muito, muito forte, uma energia incrível. Então, que brachá que eles dão? Olha que interessante. Evarecha Hashem veishmerecha, que Hashem ele te dê brachá e que ele cuide de você. Tudo está no singular. Por que no singular? Porque Deus ele quer que cada um sinta que a brachá é especial para ele, uma coisa só para ele. Só que como termina o Birkat Kohanim, vai yaser lecha shalom, e que Deus faça para você a paz. Então aqui surge uma pergunta. Normalmente a falta de paz envolve 2 pessoas, 2 países, 2 grupos. Então não tem, quando tem uma coisa só, em geral tem paz. O problema da falta de paz envolve sempre 2 pessoas. Então, essa brachá do Shalom em especial deveria estar no plural, que faça lahem shalom, não lechá, que seja para vocês paz e não para você. Então, qual a resposta disso? A paz depende do indivíduo. A paz depende de você, não do outro. Se cada um se conscientizar que a paz depende de mim, a minha mudança, o meu comportamento vai gerar paz, vai ter paz. Então, se a gente se comportar da maneira que a gente tem que se comportar, quando a pessoa não está em paz com ela mesma, ela também não está em paz com os outros. Então, aquela história da pessoa que todo mundo em volta está sempre errado, é um sinal que o problema está com ela.
Quando o povo judeu, eles estavam 3 dias no deserto e eles não tinham água para tomar, eles começaram a reclamar com Deus e eles chegaram num lugar chamado Mará. E o que a Torá fala? Que eles não podiam tomar daquela água Kimarim Hem. Kimarim Hem dá para traduzir como? Porque as águas estavam amargas, ou dá para traduzir como? Porque eles estavam amargos, o povo judeu estava amargo. Quando a gente está amargo, nada está bom, todo mundo só faz coisa errada, tudo está dando errado. Então, o problema está na gente mesmo, no indivíduo. O problema não está nos dois, o problema está em você. Então, quando a gente conserta a gente mesmo, automaticamente a gente vai trazer shalom. Então, olha que impressionante, a palavra shalom vem das mesmas letras da palavra shalem. Shalem é completo, Yerushalayim, Irshalem, uma cidade completa, a cidade da paz. Quando você está completo com você mesmo, você não precisa mais agora arrumar problema com os outros. Quando você está completo com você mesmo, você não precisa mais. Agora você pode pensar nas outras pessoas. Você pode deixar de ser egoísta e pensar nos outros. Aí você vai ter shalom. Quando você para de pensar só nos teus problemas, nas tuas necessidades e começa a também entender o outro, aí vem shalom no mundo. Teve uma das nossas frequentadoras, Baruch Hashem, ela me mandou uma mensagem muito bonita ontem e ela me contou uma história que aconteceu ontem no prédio dela, que estava tendo uma briga de vizinhos, falta de shalom. Por que estava tendo uma briga de vizinhos? Um vizinho reclamando das crianças do outro vizinho do barulho. Então, foi o que ela mesma falou, que ela falou para a vizinha, as crianças estão todas presas em casa, as crianças não têm atividade, elas não gastam energia. O que os pais vão fazer? Vão amordaçar, vão amarrar as crianças? Então, quer dizer, um pouco de empatia, um pouco de entender a situação do outro, a dificuldade do outro, o que o outro está passando. E não só, que essa pessoa me falou também, é que essa pessoa tem netinhos que às vezes vão visitar lá. Será que os netinhos ficam quietinhos? Quer dizer, as crianças dos outros incomodam ela. Mas será que as crianças dela, na casa dela, ela também se cuida para não incomodar os outros? Muitas vezes a gente se sente incomodado e a gente faz igual a mesma coisa. A pessoa que ela está shalem, ela está completa, ela consegue entender os outros, ela começa a procurar formas de falar, uau, coitado, está todo mundo em casa, está todo mundo na mesma situação, está todo mundo na mesma dificuldade, vamos ser mais compreensivos, vamos entender um pouquinho as dificuldades dos outros. Então, isso vai ajudar a gente a ter shalom. A shalom começa com a gente conseguir passar por cima, a gente conseguir entender as pessoas. Então, Baruch Hashem, se a gente conseguir trabalhar muito, a gente vai conseguir viver em shalom com todo mundo. Por isso que a brachá vem no singular. Yaseh lecha shalom. Que Deus faça para você a paz. Quando você está em paz com você mesmo, automaticamente a gente vai entrar em paz também com o mundo inteiro. Então, um ponto que a gente falou é que ele é Ohev Shalom, Verodev Shalom. Não adianta ficar sentado. O Aaron Cohen corria atrás. Ele fazia paz com as próprias mãos. Assim também a gente não pode ficar sentado, não pode ficar olhando, uau, está tendo uma briga, e você fica lá assistindo de camarote a briga. Olha que legal, 2 pessoas brigando. Eu tenho, não vou falar que tem nenhuma proibição, nunca escutei que tem uma proibição, mas eu acho a coisa mais animalesca que o ser humano pode chegar é uma plateia assistindo 2 pessoas lutando. Isso é uma coisa que volta, né, aos romanos, ao Coliseu, infelizmente, épocas dos gladiadores, onde as pessoas se divertem vendo uma pessoa dando murro na cara do outro. Quer dizer, isso, se a gente parar para pensar, são selvagerias que viraram normal. Não, é um esporte. Quer dizer, olha que impressionante, é o que a gente falou ontem. Muda o nome da coisa, muda de selvageria para esporte, está permitido, tem público, as pessoas pagam um dinheirão para assistir 2 pessoas se socando. Olha que impressionante as touradas que acontecem, olha a crueldade de, para a diversão da plateia, ficar espetando um boi até ele morrer de tanto tomar espetada. Quer dizer, tem alguma alegria nisso, que as pessoas pagam para assistir e está todo mundo feliz de ver quando o toureiro covarde que está armado, ele vai lá e mata um touro.
Então, a gente vê desvios absurdos, né, que tem no mundo. Bezrat Hashem, a gente tem o nosso manual de moralidade que não muda. Por quê? Moshe Kibel Torah Sinai. Tudo começou, como a gente falou na primeira Mishnah do Pirkei Avot, valores morais foram entregues no Sinai, junto com toda a Torá. O mesmo não matarás da Torá também foi ensinado o comportamento Ben Adam Lechaverot, da pessoa com seu companheiro. Deus ensinou tudo como a gente tem que ter um comportamento exemplar com as outras pessoas. E só para a gente terminar, como que o Aaron HaKohen, ele aproximava as pessoas da Torá, das mitzvot. Olha que impressionante. Sempre falo Barternura, sempre que o Aaron HaKohen, ele escutava que uma pessoa fez uma grave transgressão. O que ele fazia? Quando ele via essa pessoa passando na rua, ele corria na direção da pessoa, dava um abraço nela e falava: uau, eu te considero tanto, eu acho você um tzadik, eu acho teus atos tão bonitos que você faz na vida, cola kavod. Essa pessoa falava: gente, que vergonha. Se o Aaron escutasse a verá a transgressão que eu fiz, ele teria atravessado a rua para o outro lado, ele nunca mais me cumprimentaria. Que vergonha, ele me deu um abraço, ele falou tão bem de mim, e eu sei que, no fundo, quantas averot que eu estou fazendo. Então, olha que impressionante. A pessoa, ela fazia tshuva e ela falava: uau, eu estou tão envergonhado que eu nunca mais vou fazer isso. E essa pessoa consertava os caminhos dela por causa da atitude do Aaron. Então, se você ama de verdade as pessoas, você tem que se preocupar e ajudar as pessoas a consertar os erros dela, a pessoa a voltar de novo para os caminhos da Torá. Então, ele fala que, através do amor, né, através da compreensão, muitas vezes a gente consegue ajudar as pessoas a voltarem para os caminhos corretos. E assim o Navi, assim o profeta Malachi, ele fala sobre o Aaron HaKohen. Beshalom ubemishor alachiti, ele andou com retidão e com paz diante de mim, verabim eishiv meavon. E ele trouxe de volta muitas pessoas que faziam transgressões. Então, o Aaron, ele tem essas duas características. Ele ama a paz e ele ama as criaturas. Quando você ama alguma coisa, você corre atrás. Então, isso é a diferença, né? Quando a gente se pergunta: o que será que Deus ele quer da gente? O que eu preciso fazer para deixar Hashem feliz? Então, o profeta fala: o que Deus quer de você é que você faça justiça e que você ame a bondade. Ahavat Hesed. Olha que impressionante. Em justiça, está escrito só: faça justiça. Mas bondade não é suficiente só fazer bondade. Hashem quer mais do que isso. Hashem quer Ahavat Hesed. Quando você ama fazer bondade, você corre atrás. Você não fica esperando: se alguém precisar de mim, a pessoa me liga e eu ajudo ela. Não, vai procurar. Está cheio de gente precisando de ajuda. Está cheio de gente que tem vergonha de pedir ajuda. A gente tem que correr atrás, procurar. Tem muitas oportunidades. Às vezes a gente está na rua, a gente é tão centrado na gente mesmo que a gente não consegue enxergar os problemas dos outros. Então, um exemplo assim básico: a gente às vezes está na rua, tem alguém com dificuldade de estacionar o carro, de fazer a baliza. Ajuda a pessoa, orienta a pessoa, fala: olha, você precisa de ajuda, vai um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Às vezes uma ajuda de alguém que está fora do carro pode mudar tudo. Eu quero só terminar contando uma história impressionante. Minas Shamayim, eu não tinha preparado essa história, mas me veio na cabeça agora. E uma das regras que eu escutei: sempre que você está dando uma aula e veio uma ideia na cabeça, tem que falar, porque alguém precisa escutar. Olha que história linda. Uma mulher, ela tinha uma amiga, e essa amiga, infelizmente, ela perdeu o irmão. Então, o irmão faleceu, e estavam sentando em Shivá lá na casa dela. E ela foi visitar a irmã, ela nem conhecia o irmão, mas ela foi, né, para dar uma força para a amiga dela. E estavam tendo as rezas, né? E entre uma reza e outra, o rabino começou a dar um Dvar Torá e começou a falar as qualidades do falecido. E uma das coisas que ele falou foi que essa pessoa que faleceu, ele nunca perdeu uma oportunidade de fazer uma bondade. O tempo inteiro
ele está fazendo bondades, ele está sempre correndo atrás, quem precisava, ele não media esforços para ajudar as pessoas. Essa mulher saiu de lá muito inspirada e falou, uau, olha que coisa bonita, no final da vida, poder escutar alguém te elogiando publicamente dessa maneira. Ela falou, eu quero mudar, eu vou tentar ajudar mais as pessoas. Nisso que ela saiu da casa do enlutado, da amiga dela que estava enlutada, ela entrou no carro dela, ela estava 1, 2 quadras para frente, ela está parada no sinal vermelho, ela olha para o lado e ela vê uma mulher que está estacionada num carro. E ela está dentro do carro, só que ela estranhou aquela cena, porque a mulher parecia que estava acordada, mas estava meio dormindo. Alguma coisa incomodou ela naquela cena. E aí ela pensou, faço alguma coisa, não faço, mas o que eu posso fazer? Ela teve uma ideia, ligar para a Tzalá. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, ela ligou para a Tzalá, mas ela pediu desculpa, falou, olha, é da Tzalá, olha, eu quero começar, antes de tudo, eu quero pedir desculpa, porque pode ser que eu estou ligando para vocês à toa, mas eu estou incomodada, eu estou na rua tal, tal e tal, e tem uma mulher dentro do carro, e não sei, essa cena está me incomodando, vocês podem fazer alguma coisa? Então, o atendente da Tzalá virou para ela e falou, senhora, a primeira coisa que eu quero dizer é, nunca peça desculpa para a Tzalá. Por quê? Porque a gente está aqui até para qualquer perigo, qualquer risco, a gente está aqui para salvar vidas. Então, não tem que pedir desculpas. A gente está indo aí para ver se está tudo bem. Então, mulher, ela foi embora, né? Abriu o sinal, ela foi embora e passam uns 15 minutos, toca o telefone dela e está do outro lado da linha, alguém da Tzalá fala, a senhora que ligou aqui para a Tzalá, ela falou, pronto, né? Vou escutar uma bronca agora, né? Tipo, para que você chamou a gente? Não tinha nada. A pessoa falou, a senhora salvou uma vida. Aquela mulher que ela estava no carro, ela estava passando muito mal. Se em alguns minutos ela não recebesse atendimento, ela teria morrido dentro do carro. A senhora salvou uma vida, tudo por quê? Porque ela olhou para o lado, ela se importou com os outros em volta. Passou mais um tempo e essa mulher recebe outro telefonema de uma senhora. E a senhora falou para ela, eu sou mãe daquela mulher que você salvou. Você não salvou uma vida, você salvou 2, porque ela estava grávida e hoje ela... Então, olha que impressionante, um ato de bondade. Aonde começam os atos de bondade? Olhando em volta, para de olhar só para o teu mundo, para de olhar só para você mesmo e começa a olhar também para os outros. Corre atrás de bondades, tem tanta bondade, tem tanta gente precisando de ajuda, e a gente já falou, às vezes um telefonema, uma mensagem, você mostrar que você se importa com alguém, você pode mudar o dia dela, você pode mudar a vida dela. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa, de verdade, mudar, correr mais atrás de fazer bondades, que a gente possa ser um Talmid de Aaron Cohen. Olha que mérito, que Mina Shamayim, a gente lê isso na semana do Birkat Kohanim. A gente amar a paz e correr atrás da paz, a gente amar todas as criaturas e aproximar. A maior bondade é muita bondade, trazer a pessoa para a vida nesse mundo, mas mais ainda, a maior bondade que eu posso fazer para alguém é dar para a pessoa a possibilidade dela ter o mundo vindouro através da Torá e das mitzvot. Shabbat Shalom para todo mundo. Obrigado por mais uma semana maravilhosa de aulas. Baruch Hashem.